ao longo do mês de fevereiro, sobre esse importante chamado, né, que nós temos em Deus, de levar a sua palavra, de sermos testemunhas, né, o quanto que nós podemos salgar esse mundo, o quanto que nós podemos fazer a diferença nesse mundo, porque exatamente nós sabemos que nesse momento, né, o diabo está ceifando muitas vidas, e isso muitas vezes acontece por nossa omissão, por aquilo que nós sabemos que nós deveríamos fazer, mas não fizemos, pelo chamado que nós deveríamos estar levando a sério, mas não levamos. Como no vídeo nós vimos, muitas pessoas olham para Cristo, olham para a igreja, olham para a vida espiritual como um lugar só de consumo, como um lugar só de, eu vou ali para receber aquilo que eu preciso e está tudo certo, mas a verdade é que não. A verdade é que todos nós temos um chamado de Deus para a nossa vida, todos nós precisamos romper as barreiras das nossas conquistas pessoais, dos nossos desejos que muitas vezes fazem com que a nossa vida gire em torno somente das nossas necessidades. Existe um mundo aí fora, existem pessoas aí fora, nós diariamente nos relacionamos com elas, seja no nosso trabalho, seja na faculdade, seja na vida familiar, seja nos relacionamentos, todos os dias você, eu, nós estamos nos relacionando com pessoas, muitos deles, acredite, muitos deles estão perdidos, e você sabe disso, e eu sei disso, mas muitos de nós, talvez por vergonha, talvez por dificuldade, muitas vezes de relacionamento, ou simplesmente por ignorar o nosso chamado, estamos permitindo que o mundo seja corrompido pelas ações do inimigo, e mesmo que pessoas morram ao nosso lado, mesmo que pessoas tenham uma vida, sabe, literalmente usando a palavra aqui, desgraçada ao nosso lado, muitos de nós não estamos nos importando, porque estamos preocupados e obcecados pelos nossos problemas, porque talvez fomos engolidos pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos pessoais, de forma que não há espaço no meu e no seu coração para olhar para aqueles que estão ao meu redor. E muitas vezes a ausência do meu e do seu testemunho é o que tem feito com que pessoas sejam levadas às trevas. E essa série de mensagens vai ser um grande chacoalhão de Deus nas nossas vidas, porque eu creio que o Senhor quer promover e restaurar uma paixão por almas nos nossos corações, uma paixão por vidas sendo novamente estabelecidas em Deus, por famílias sendo restauradas, por casamentos sendo restaurados, por filhos sendo recuperados, por vidas sendo transformadas. Irmãos, o poder do Evangelho é um poder ilimitado. Deus pode fazer coisas extraordinárias quando um ser humano diz a Ele: sim, Senhor, eis-me aqui. Talvez como Isaías tenhamos que dizer essa frase com muito temor. Talvez como Isaías, muitos de nós tenhamos até medo de pronunciar isso como ele teve, dizendo: Senhor, estou no meio de um povo impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas mesmo com tudo isso, eis-me aqui. E todas as vezes que alguém tem coragem de sair da plataforma de uma vida que a história toda foi em volta das suas necessidades, para enxergar um pouco além, uma transformação aconteceu. E a verdade é que todas as revoluções espirituais que aconteceram, todas as transformações, todos os avivamentos, partiram de uma pessoa que começou a olhar menos para si e mais para a necessidade do mundo ao seu redor. Mas hoje a cultura nos diz exatamente o contrário disso. Hoje a cultura do nosso mundo é cada um no seu quadrado, cada um olha para o seu umbigo, cada um cuida da sua vidinha, e muitas vezes isso tem formado pessoas extremamente egoístas. Tudo que nós conseguimos enxergar é o nosso umbigo. Nós não enxergamos
nada além de nós mesmos, não enxergamos nada além das nossas necessidades, e muitas vezes a cura, a restauração para a nossa vida, para a nossa alma, está exatamente nesse grande segredo, que é aprender a enxergar um pouco além de nós, e ampliando, até que nós consigamos enxergar tudo aquilo que Deus quer que nós vejamos. Sabe, isso não é fácil, porque há uma concorrência pelo seu coração, há uma concorrência pela sua mente. Como diz a palavra de Deus, há muitas vozes no mundo. E a pergunta é: qual voz está influenciando o meu coração? Qual voz está apontando o caminho? É a voz do Senhor? Qual testemunho? Qual história? Qual referência? É inspiração para a minha vida? É a presença do Senhor? É a vida do Senhor? É a entrega que Jesus fez? Mas para muitos de nós, talvez essa luta seja um pouco mais profunda, e eu gostaria de, nessa manhã, tentar chamar a sua atenção a isso, talvez a recuperar uma paixão perdida, porque todos nós temos uma paixão grande por almas, por vidas, mas que talvez tenha sido somente apagada, talvez tenha sido silenciada por você mesmo, por pessoas ou por circunstâncias, mas hoje é uma manhã oportuna, para que o Senhor possa reacender a chama, para que o Senhor possa novamente falar aos nossos corações, e nos levar a esse lugar de reflexão, sobre o testemunho de Cristo. Eu quero começar essa manhã já refletindo com você sobre o texto, que é a mensagem principal do testemunho de Cristo, Mateus capítulo 24, versículos 14, que diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, então virá o fim. Diga comigo assim: então virá o fim. Olha só o que a palavra diz. Talvez muitos de nós já tenhamos refletido sobre essa frase pequena, sobre o fim, e nós temos muita empolgação para falar sobre o fim do mundo, sobre as últimas coisas, sobre o apocalipse, mas poucos de nós paramos para prestar atenção, o que é que leva ao cumprimento do fim? Quais as características da igreja que está vivendo, apontando para o fim? E aqui está muito claramente, a palavra de Deus está nos dizendo quais são essas características. A Bíblia está nos dizendo sobre os sinais. Veja, o versículo da palavra de Deus, ele não deixa dúvida: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. A pergunta é: o evangelho já foi pregado a todo mundo? O evangelho já foi pregado a todas as nações? Por muito tempo nós ouvimos sobre campanhas de igrejas, de movimentos espirituais que pensávamos: vamos para a África, vamos para a Ásia, vamos para os lugares aonde ainda pessoas não confessaram a Jesus, aonde pessoas ainda não dobraram os seus joelhos a Cristo. Mas sabe, hoje eu creio que essa mensagem está muito mais perto de nós do que estava antes. Hoje não é só a África, hoje não é só a Ásia, hoje não são somente outros continentes, mas hoje é o nosso bairro. Hoje é a nossa vizinhança. Hoje são as pessoas da nossa própria família que não conhecem a Cristo, que ainda não experimentaram o Senhor. Sabe, no testemunho aqui dos adolescentes, na semana retrasada, eu até cheguei a citar isso na pregação. A Gabi estava falando de uma visita que ela fez em uma casa, e a pergunta que ela fez àquela mulher foi: você conhece Jesus? E já esperando a resposta clássica da maioria das pessoas, é óbvio, todo mundo já ouviu falar o nome de Jesus, mas ela fez uma pergunta específica: você conhece Jesus? E a mulher respondeu: não conheço. Aquilo assustou ela naquele momento, porque nem ela mesmo imaginava que alguém aqui da cidade, que alguém aqui do nosso meio pudesse estar caminhando sem realmente conhecer Jesus. E essa mulher,
disse eu até há 2 semanas atrás, ela, na verdade, falou aquilo que nós não estamos tão acostumados a ouvir de qualquer pessoa, mas ela foi sincera em dizer, realmente eu não conheço Jesus. E o nosso grande medo não é pessoas sinceras como ela que disse que não conhece Jesus. O nosso medo é que pessoas que dizem hoje que não conhecem Jesus, na verdade nunca andaram com Ele verdadeiramente. Porque isso é visível. Porque se conheço Jesus, se Cristo está em meu coração, se o Senhor do Senhor, se o Rei dos Reis agora está fazendo morada na minha vida e nada mudou, será que é Cristo mesmo? Será que realmente foi o Senhor? Será que houve uma metanoia? Será que houve uma transformação? Será que realmente houve uma conversão? Ou foi só uma emoção? Sabia que há uma possibilidade de que as pessoas confundam emoção com conversão? Emoção está ligado só a sentimento. Pode ser um fim de semana, pode ser um encontro, pode ser uma célula, pode ser um momento de adoração, como nós tivemos aqui agora há pouco. Mas isso pode não passar de simples emoção. Foi um arrepio, foi um sentimento, foi algo que eu senti, foi gostoso. Mas não permaneceu. A conversão não. A conversão, ela supera a emoção. Na conversão também tem sentimento, na conversão também tem emoção, mas a conversão, a grande característica dela é que ela permanece. E é por isso que hoje está cheio de crente emocional. E o crente emocional, ele está em plataformas muito inseguras. Porque enquanto as coisas estão bem, enquanto ele está sentindo, pastor, eu fui no culto, eu estou sentindo. Então, ela vive por sentimento. A palavra de Deus falou que é para você viver por sentimento? Sim ou não? Não. A Bíblia fala que nós vivemos por, vamos lá igreja, vivemos por fé. E não por sentimento. As pessoas pensam, eu estou sentindo algo aqui. Sabe, a Bíblia não nos mandou sentir. A Bíblia nos mandou viver por fé. Fé não é sentimento. Fé é obediência. E quando eu obedeço a palavra de Deus, quando eu faço a vontade do Senhor, eu estou crucificando a minha carne. Eu estou dizendo para mim mesmo, não viverei por sentimentos. Mas uma igreja emocional, uma pessoa emocional, ela está mais pensando em si mesma, ela está pensando no seu sentimento, então para ela não faz sentido, muitas vezes, realizar algo, porque o Senhor o chamou, porque o Senhor deu aquela visão, porque o Senhor deu aquela direção, porque ela fica sempre procurando sentimento. Deus não nos mandou sentir nada. Deus mandou viver por fé e obediência à sua palavra. E isso é realmente o compromisso que nós fazemos com Ele, para anunciar as boas novas, para renunciar a nós mesmos, para fazer a vontade do Senhor. Eu quero mostrar um outro texto para você, já iniciando aqui a nossa reflexão dessa manhã. Apocalipse, capítulo 7, um texto conhecido que diz, depois dessas coisas, eu vi e eis que uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Eles estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e eles clamavam em alta voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Essa é a visão que João tem, que é a visão da segunda vinda, que é a visão do momento do encontro. Mas o que a Bíblia está dizendo? Que haviam nações, que haviam tribos, que haviam povos, que haviam línguas, ou seja, todos estavam ali, todos de todas as gerações, não somente a nossa, não somente a que passou agora, mas até mesmo os nossos pais da fé, todos eles, João já estava visualizando, todos eles, depois dessas coisas era uma, diga comigo assim, grande multidão. Sabe, o que a Bíblia está dizendo aqui é algo muito importante para todos nós. Havia lá
ou haverá lá, melhor colocando, uma grande multidão. Pessoas que, como eu e como você, foram tocadas intencionalmente pelo testemunho de alguém. Veja, aqui a Bíblia não está falando que haviam apenas algumas poucas pessoas, mas a Bíblia está dizendo, havia uma grande multidão. Essa grande multidão, irmãos, de onde vem? Essa grande multidão são as pessoas, todas as pessoas que em lugares diferentes, que em culturas distintas, tiveram acesso ao conhecimento da palavra de Deus, das Escrituras, e tudo isso é real, tudo isso é maravilhoso, mas preste atenção, tudo isso aconteceu porque alguém, diga comigo assim, alguém se levantou. E é isso que acontece, irmãos, quando alguém se levanta, quando Jesus no Sermão do Monte olha para aquela geração perversa, e ele começa a discursar sobre um novo coração, ele fala sobre características, são pessoas que têm uma sede de justiça. Sabe o que é sede de justiça? Sede de justiça não é contratar um advogado para defender a sua causa, obviamente que não. Sede de justiça é olhar para o mundo do jeito que ele está, e falar, não aceito. Deus não criou o ser humano para essa miséria emocional, espiritual, essa miséria em todos os sentidos. Isso é sede de justiça. Sabe o que acontece com muitos de nós? Vamos nos acostumando com essa miséria. É normal ser um depressivo, é normal ser um estressado, é normal ser um ignorado, é normal ser uma pessoa que vive para si mesmo, enfim, a gente vai normalizando as coisas, e a sede de justiça, que é esse anseio íntimo por transformação e mudança, vai diminuindo, e a gente vai olhando para as pessoas, para as suas misérias, quando não até para nós mesmos, e dizendo, é assim mesmo. E eu estou aqui essa manhã para dizer para você, não é assim mesmo. O que as pessoas vivem, e talvez seja até o que você está vivendo, não é assim mesmo. Nunca foi o sonho de Deus para a sua vida. O sonho de Deus sempre foi a bênção dele sendo estabelecida sobre a sua história. Fomos nós que causamos toda essa confusão. Eclesiastes 7,14, a Bíblia diz assim, Deus criou o homem bom e reto, mas o homem se meteu em muitas complicações. Foi o homem, fomos nós, não foi Deus que gerou esse caos, é escolha nossa todos os dias. Você vive o caos na proporção das escolhas que você faz diariamente. E é por isso que hoje está tudo tão normalizado. É por isso que hoje é tão comum ser um miserável emocional, um miserável espiritual, porque nós achamos que isso é comum. Não é. Não era o sonho de Deus. O sonho de Deus era que houvesse salvação, que nós pudéssemos testemunhar diariamente todos os sonhos, os projetos dele, não só para a nossa vida, mas para as pessoas que estão ao nosso redor. E esse é o papel da igreja, meus irmãos. Não tem como você pensar igreja apenas como uma celebração. Tem pessoas que pensam que igreja é o resumo do culto do domingo, e não é. Igreja é ação, igreja é prática, igreja é exercício diário, igreja é submissão à vontade de Deus, é tratamento diário de caráter. Se você frequenta uma igreja só para poder assinalar na entrevista que você tem uma religião, pasme, você tem pessoas que são assim, eles acham que se trata somente de uma nomenclatura, mas não é sobre uma nomenclatura, ser evangélico, cristão, protestante ou qualquer outra coisa, nesse sentido, é sobre uma mudança de vida. Evangelho é sobre uma submissão radical aos princípios da palavra de Deus, e é por isso que é para poucos mesmo.
E é por isso que afunila mesmo. Olha o que a palavra diz aqui em Romanos, lá, Romanos 10, 14, como pois invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram falar, e como ouvirão, como que as pessoas vão ouvir, meus irmãos? Se não houver quem? Quem pregue. Como pregarão, se não forem enviados? E como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Nós precisamos nos despertar sobre essa pergunta: como invocarão? Porque você pode ter fome e você pode ter sede de justiça, e isso é maravilhoso, isso mostra que você está compadecido das pessoas, como Jesus compadeceu, mas entre o sentimento que você tem e a ação que precisa ser realizada, há uma pergunta: como ouvirão? Agora mesmo estamos tendo aqui, simultaneamente, com o culto, o nosso curso de líderes que começou hoje, estão ali, bravos guerreiros do Senhor, que entenderam esse chamado. Como ouvirão, como eles crerão, se não há quem pregue, se não há quem se levante, porque nós somos ótimos para criticar. Nós olhamos para o mundo, olhamos para as lideranças, olhamos para o governo, olhamos para as coisas como estão, e nós falamos: não deveria ser assim, essas pessoas estão erradas, essas pessoas fazem isso, fazem aquilo, fazem tudo errado. Mas quantos de nós tem coragem para se colocar nesse lugar e falar: então, seja eu a diferença, seja eu a mudança que o mundo precisa, seja eu a transformação da minha casa, seja eu a transformação da minha empresa, seja eu a começar. Todos nós estamos procurando alguém que vai começar por nós, todos nós estamos procurando alguém que vai fazer por nós, todos nós somos críticos, todos nós achamos que não está legal, mas poucos de nós, e é por isso que eu louvei a Deus aqui pelos bravos guerreiros que estão ali agora. São 17 pessoas, estão sentadas ali, sendo desafiadas para algo que Deus fará na vida deles, mas muito mais do que na vida deles, na vida daqueles que também estarão junto com eles nos próximos anos. E eu acho isso maravilhoso, eu acho isso digno de realmente ser enfatizado. Por isso que aqui nós celebramos liderança, porque nós sabemos que liderar é uma atitude de coragem. Liderança não é para qualquer um, liderança é para corajosos. Nós celebramos aqui anfitriões que semanalmente, por exemplo, abrem a porta das suas casas. Às vezes eu fico imaginando, porque já estive nesse lugar muitas vezes, mas sabe, ao longo da semana, quantas casas de irmãos aqui são abertas, quantos aspirador de pó não funcionam na terça, na quarta, na quinta, sabe, porque você está preparando o ambiente para celebrar Jesus, para celebrar as pessoas. Isso é incrível, irmãos. Num mundo egoísta, onde as pessoas querem resolver o seu próprio problema, e alguém está preocupado em preparar sua casa para receber alguém está preocupado em fazer a oração por alguém que está passando um momento difícil, alguém está preocupado em fazer jejum, em orar, em estar ali diariamente com aquele irmão por causa das suas dificuldades. Isso é digno de ser louvado, isso é digno de ser exaltado, porque essa pergunta estava lá na era primitiva em Jesus e nos apóstolos, mas está conosco hoje também. Como ouvirão se não há quem pregue? A igreja dos sonhos de Deus é a igreja que os santos foram tirados da parede e que eles foram colocados em ação. Essa é a igreja do sonho de Deus, onde as pessoas são mais do que meros receptores ou consumidores da fé, consumidores do evangelho, consumidores de palavras. Gente, é sobre ação. Quantos estão entendendo a palavra dessa manhã? É sobre aquilo que Deus quer fazer na tua rotina, é sobre a direção que Deus quer que os nossos olhos estejam. Não é muitas vezes na direção que nós estamos colocando, não tem a ver somente conosco, não tem a ver somente com a nossa vida. Sair dessa plataforma
de olhar somente para si pode ser a cura para a sua alma. Talvez você passou a tua vida toda olhando somente para si, é por isso que você se tornou uma pessoa emocionalmente doente. Mas tire os olhos de si um pouco e comece a enxergar o mundo ao seu redor. E você pode ser tremendamente curado. Quantos creem nessa palavra? Lucas 17 diz, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, e nem dirão, ei-lo aqui, ou está lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Gente, o reino de Deus não é uma fortaleza, como talvez alguns pensavam. A gente tem que talvez se contextualizar um pouco e lembrar que o cristão primitivo, de modo especial os discípulos, eles estavam vivendo num contexto de opressão. E quando Jesus vem falar sobre um reino, ou quando eles liam as escrituras sobre a promessa de um reino, eles não estavam pensando sobre uma mudança de caráter, sobre uma mudança de coração, sobre amar mais pessoas. Eles estavam pensando sobre um reino revolucionário, sobre armamento, sobre guerra, sobre um rei imponente que chegaria para colocar César no lugar dele, para colocar Roma no lugar dele, mas não é sobre isso. Quando Jesus vem, ele vem implantar um reino diferente. E é esse reino que hoje talvez não seja entendido no nosso meio, porque o reino dele começa dentro de nós, está ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. E isso significa dizer que todos nós temos uma tendência no nosso coração e um anseio no nosso coração por libertação. Libertação da escravidão, que muitas vezes pode não ser aquilo que nós estamos vivendo na realidade externa, mas a libertação pode vir de dentro do nosso coração. Daquilo que Deus quer fazer aqui dentro da nossa história. Então, o povo estava talvez esperando um rei que viesse redimi-los com armamentos de guerra. Mas não era isso, não era sobre ser capturados da realidade difícil desse mundo e sermos sugados para o céu, como talvez seria o sonho de muitas pessoas. Muitas pessoas queriam antecipar a segunda vinda de Cristo pensando, e ainda hoje ainda existe esse nível de ignorância. As pessoas estão achando que segunda vinda é sobre Jesus vir buscar a sua igreja e levar para o céu e ficar lá junto com os anjos, com harpas, né, com sei lá o que. Gente, isso é ignorância demais. A segunda vinda de Cristo é o projeto final do Senhor, mas é um projeto de restauração e vitória. Nós estamos batalhando nessa vida porque cremos, a nossa perspectiva futura é de que a promessa de Deus seja estabelecida nesse mundo, assim na terra como é no céu, amém? Esse é o texto que fala em Mateus 6, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, diga comigo, venha o teu reino. Olha, a palavra de Deus está dizendo, Senhor, seja santificado o teu nome, me pega aqui logo, pelo amor de Deus, está difícil? Não, está dizendo, venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe, viver os sonhos e as promessas de Deus precisa ser também um lugar de vencer essa mentalidade superficial de relacionamento com Deus, gente. As pessoas têm essa mentalidade de que céu é nuvens, de que céu é anjos. Gente, leia as escrituras. O céu é restauração de todas as coisas. O céu é o governo do rei. É tudo aquilo que Deus deseja implantar em nosso meio. A sua justiça, o seu governo que restaura todas as coisas. Mas na nossa geração, nós estamos criando um tipo de evangélico medroso que olha para o mundo, que olha para os desafios e que fala, me tira logo daqui. Quando na verdade deveríamos estar empolgados e clamando todos os dias pelo testemunho de Cristo, anunciando o evangelho a todas as nações, para que o Senhor venha restaurar todas as coisas, para que a cidade, como está escrito lá em Apocalipse 21, possa definitivamente descer, a cidade do Senhor.
para que nós possamos governar com Ele. Essa perspectiva, ela é muito importante. Então, aqui nós temos a palavra evangelho. Evangelho significa o quê, irmãos? Boa notícia. São as boas novas do reino de Deus. Veja isso, Jesus fez exatamente isso quando estava entre nós. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. A vida e o ministério de Jesus se resumiu a isso, gente. Pergunto, se Ele é o nosso modelo, se nós vivemos e olhamos para Ele como a nossa referência, qual tem que ser a nossa vida? Ele viveu pregando o reino, curando toda sorte de doenças, de enfermidades. Mas isso é tão distante de nós. Eu faço a minha confissão aqui. Às vezes pessoas reclamam de dor de cabeça do meu lado e eu esqueço. Não é nem falta de ousadia. A gente está tão acostumado, eu tenho uma dipirona aqui, isso aqui é uma dipirona. Às vezes Deus estava querendo falar para você assim, ei, coloca a mão sobre ele, e ele vai ser curado. Mas eu estou tão acostumado a dar dipirona para as pessoas, porque a gente vai começando a limitar o nosso chamado. E tudo aquilo que Deus sonha ao nosso respeito. Jesus percorria os lugares. Lucas 8:1 diz, aconteceu depois disso que andava Jesus na cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Diga comigo assim, a vida de Jesus se resumia a pregar e anunciar o evangelho do reino de Deus. Esse é o resumo da vida de Jesus. Ele ia pregar, ele ia anunciar. Sabe o que isso diz para mim e para você? Que na nossa vida tem que ser exatamente assim. Estou indo abastecer o meu carro no posto de gasolina. A mentalidade deveria ser diferente. Estou indo falar de Jesus. Se der, eu abasteço o carro. Porque pode ser que às vezes o frentista do posto abre o coração para você. Pode ser que às vezes aquela pessoa, eu contei aqui há alguns dias atrás, vou repetir essa história, só para ilustrar um pouquinho melhor, mas eu fui na Havan, e aí eu estava lá na Havan, e a Esther falou, vamos lá comprar um negócio, estava lá junto, aí a Esther foi para um lado, eu fui para o outro, eu estava ali com um carrinho, daqui a pouco parou uma moça, e ela começou a brincar com a Liz, assim, um pouquinho, e daí ela falou assim, você é da igreja, né? Daí eu falei, sou. Você é pastor? Eu falei, sou. Aí eu falei, gente, eu queria me esconder hoje aqui, mas não deu certo, né? E aí ela falou assim, não, olha, eu já fui lá na igreja, achei muito legal, mas estou passando por isso, por aquilo outro. E ela falou assim, você pode orar pela minha vida? Posso. Tal. E aí me coloquei à disposição para orar pela vida dela. Daí eu já aproveitei e convidei ela para vir no culto, convidei ela para vir aqui na nossa ceia de Ano Novo. E aí ela falou, não, tudo bem, eu vou. Só que eu percebi que tinha uma pessoa que estava próximo à conversa, que era uma pessoa da limpeza lá da Havan, e ela estava assim com o rodinho assim, né? Fazendo assim, mas olhando para a nossa conversa. E aí quando essa mulher saiu, imediatamente ela veio e falou assim, eu também estou precisando de oração. E eu falei, oi? Eu achei aquilo, sabe, extraordinário do ponto de vista que as pessoas estão tão sedentas por Jesus. E aí eu falei para ela, então, ok, eu esperei a Esther chegar, nós começamos a orar, e ela falou assim, olha, as câmeras aqui da Havan, elas nos perseguem o tempo todo, mas eu não estou nem aí para as câmeras, podem orar por mim. E aí colocamos a mão sobre ela, e começamos a orar para ela ali na Havan, porque as pessoas têm fome de Deus, porque Jesus está aí, e Ele está tentando chamar a atenção das pessoas, mas nós estamos tão loucamente preocupados com a nossa vida, obcecados com os nossos sonhos, com os nossos projetos pessoais, que nós não damos atenção para aquilo que nós deveríamos sempre fazer. Falar de Jesus, anunciar o reino de Deus, anunciar a boa notícia, todas as promessas do Senhor, não só para a nossa vida, mas para a vida das pessoas, amém? Muito bem, eu quero tentar agora partir para a finalização. Quando eu falo isso, você pode calcular umas 3 horas ainda à frente, estou brincando. Mas eu creio que assim, se existe uma boa notícia, também existe uma má notícia.
E eu quero falar sobre isso agora. A primeira realidade, eu vou falar sobre 3, que não pode ser mudada, é a separação eterna de Deus. Os 2 textos que estão ali, você os conhece muito bem. A palavra fala sobre Romanos, todos pecaram e carecem da glória de Deus, e também fala em Isaías 59, 1 e 2, que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Esses 2 textos da palavra nos lembram sobre esse processo inevitável. O pecado gerou, diga comigo assim, o pecado gerou separação. Então não sou eu que estou dizendo isso, gente, é a palavra. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, porque os nossos pecados, Isaías 59, 1 e 2, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas o mesmo 59 de Isaías, que nos diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, é o mesmo capítulo que também fala: porém, os ouvidos do Senhor não estão surdos para que não possa ouvir, e nem as suas mãos encolhidas para que não possa salvar. Então, Deus quer nos abençoar. Deus quer reatar esse relacionamento que foi perdido lá no Éden, por conta do pecado. E como isso acontece? Reconhecendo a primeira boa notícia. Qual é a primeira boa notícia? Que Jesus se tornou o caminho de volta para Deus. Se por um lado, nós somos separados pelo pecado, por conta dos nossos pais, Adão e Eva, que lá no Éden, eles desobedeceram a ordem do Senhor. Por outro lado, o nosso Deus, através de Jesus Cristo, Ele reatou, Ele nos aproximou de novo. Então Jesus se tornou o caminho de volta para Deus. Os textos que afirmam isso, João 14,6, você conhece? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E Romanos também, texto conhecido que fala: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Essa é a primeira boa notícia. Quem estava longe foi aproximado. Quem estava distante pode hoje fazer uma aliança com Jesus. Pode dizer sim a Jesus. Pode falar: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, eu desejo profundamente caminhar perto do Senhor. Ele já fez essa ponte. Deus, Ele, através de Jesus, Ele fechou essa separação. Só que não pense que é automático. Você precisa querer. Você precisa buscar. Você precisa, eu preciso, e nós todos precisamos entender que o elo entre o pecado que nos separava e agora a nova aliança em Cristo Jesus significa uma vida de entrega. Entregar a minha vida a Ele, reconhecer os meus pecados, porque é a única forma de mudar essa distância que existe entre nós e Deus, entre você e o Senhor. Não tem como você falar: pastor, mas eu já estou indo na igreja há 1 ano, não mudou nada. Pastor, mas eu já frequento uma célula. Não é sobre frequentar a igreja, não é sobre frequentar uma célula, é sobre abrir o seu coração e reconhecer que o seu estado outrora era de morte, você estava separado de Deus pelo pecado, e através de Cristo Jesus você tem vida, você foi reatado a Ele. Mas só Jesus pode fazer isso. Não é a igreja, não é o culto, não é a célula, é Jesus. Quantos estão entendendo a palavra dessa manhã? A segunda realidade que não pode ser mudada é o sofrimento eterno. Aqui está o texto. Aliás, não é o texto bíblico ainda, mas é só uma informação, que desde que o pecado entrou no mundo, toda a humanidade passou a experimentar a degradação moral e o sofrimento em todas as dimensões do seu ser. No espírito, na alma, no corpo, com opressões de Satanás, com doenças, com enfermidades no corpo, na alma, com lutas em sua mente, sentimentos enganosos, com pobreza e com miséria. Veja, gente, o que a palavra de Deus está dizendo é que existe uma origem para o sofrimento. Você já fez essa pergunta? Por que há tanto sofrimento no mundo? Porque nós mesmos sofremos tanto. A resposta está aqui. É o pecado. É essa vida entregue às trevas.
Isso fez com que a nossa condição humana, espiritualmente libertos em Jesus, pudesse ser afetada. Por quê? Porque os nossos pecados não somente nos separaram, como vimos no texto anterior, mas também geraram morte. Espiritualmente ficamos mortos sem Cristo, temos um sofrimento eterno, e esse sofrimento tem abalado a vida de tantas pessoas. E aí nos cabe uma pergunta agora: como aliviar esse sofrimento? Como trazer cura para tanto sofrimento que existe na humanidade? Veja 2 textos que eu vou ler para você. Estou passando um pouco rapidinho, porque eu quero dar uma ênfase maior aqui na parte final da nossa reflexão. Isaías 61 diz que o Espírito do Senhor, Ele está sobre mim, e me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados e a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. A profecia de Isaías não era somente sobre a profecia de um rei que viria, mas de um rei que também viria para aliviar os sofrimentos. Perceba, a Bíblia fala sobre libertação, a Bíblia fala sobre cura, a Bíblia fala sobre nos revestir com veste de louvor e inclusive sobre restaurar a nossa alegria. Isso só é possível em Jesus. Não existe outro meio de você obter a restauração da sua vida por completo, ou de você vencer os sofrimentos eternos, se não for em Jesus. Aqui em João 14, nós temos uma excelente notícia sobre isso. A palavra nos diz, uma das formas de você poder viver essa boa notícia, é se entregando a Ele. O mesmo poder e autoridade que estava sobre Jesus, agora está sobre a igreja. A autoridade que Jesus recebeu, vinda lá dos profetas como Isaías, e não somente Isaías, mas tantos outros profetizaram sobre a restauração que aconteceria através da vinda do Messias. Mas não somente ele também deixou um legado para todos nós, e está aqui em João 14 registrado: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, mas fará coisas ainda maiores. Quando você pensa que tudo que Jesus fez já, ok, está suficiente, é bom demais, milagroso, Ele vem com uma palavra dessa e diz: não somente o que eu fiz, mas vocês continuarão fazendo o que eu fiz e farão obras ainda maiores. Eu não sei como você pode não se empolgar com isso, porque honestamente, irmãos, eu olho para o mundo hoje e eu falo assim: tudo que o mundo está esperando hoje, assim como Romanos fala, que a ardente expectativa da criação anseia pela manifestação dos filhos. Tudo aquilo que Deus criou, o mundo como ele é hoje, corrupto, o mundo como ele é hoje, nojento, cheio de pecado, cheio de enfermidade, cheio de luta. Irmãos, preste atenção no que eu vou te dizer: ele é a matéria-prima perfeita para a realização dos propósitos de Deus. Já parou para pensar nisso? Que nós olhamos o mundo do jeito que está e pensamos: meu Deus, me livre disso logo. Meu Deus, eu quero ir logo para o céu. Mas Deus está dizendo: eu estou colocando a matéria-prima perfeita à sua frente, para que você se manifeste, para que você se encontre, para que você resplandeça, para que você ative o propósito, o chamado que eu tenho para a sua vida. Mas é tão mais fácil ignorar, é tão mais fácil olhar para as nossas necessidades, é tão mais fácil fechar os nossos olhos, fingir que nada está acontecendo, que está tudo perfeito, fingir que é assim mesmo. Mas não é, irmãos, acredite, Deus te chamou para ser sal e luz, e não foi à toa. Deus nos chamou para fazermos a diferença. Deus nos chamou como um povo de propriedade exclusiva, porque Ele tinha sonhos a nosso respeito. E nós não podemos frustrar os sonhos do Senhor. Se há algo que você pode fazer pelo Pai,
E eu tenho muita gratidão por tudo aquilo que Deus fez, mas eu sei que o que agrada o coração de Deus é corresponder aos anseios dele para a minha vida. E eu faço isso exercendo meu chamado, que é um preço, sim, que custa alto, mas que eu sei, eu estou glorificando a Deus com a minha vida, eu estou glorificando a Deus com o meu chamado, e isso realmente é libertador, irmãos. Eu quero ir para o último ponto, senão você vai passar do tempo, e eu também. A terceira realidade que não pode ser mudada é a morte eterna, e essa é a última. Deus havia deixado muito claro para Adão e Eva: não comam daquele fruto, porque no dia em que vocês fizerem isso, vocês morrerão. E foi exatamente isso que aconteceu. Espiritualmente eles morreram no exato momento em que eles comeram aquele fruto, mas fisicamente demorou um pouco mais. Mas isso também, diz a Bíblia, aconteceu. O que nós estamos vendo aqui é exatamente o fruto da separação, e que gerou em nós a morte eterna. Todos nós, quando não conhecemos a Cristo, quando não recebemos a Cristo, quando não aceitamos a Cristo, estamos mortos espiritualmente. Quando a palavra fala sobre, por exemplo, tirar as escamas dos nossos olhos, é mais ou menos isso que acontece. Quando uma pessoa tem um discernimento de Cristo, é como se os seus olhos fossem abertos. É por isso que Paulo, ele, de alguma maneira, ele tenta estimular a igreja a abrir o seu entendimento e enxergar Cristo e as suas promessas, além dos seus problemas. Porque quando você conhece a Cristo, você tem a possibilidade de romper com a morte eterna. Porque você então verá um outro caminho, você verá uma outra possibilidade. Ali nós vemos Adão e Eva, eles fizeram exatamente o contrário desse caminho. Agora nós hoje temos oportunidade de olhar para o erro deles e falar: não queremos morte eterna para a nossa vida, nós queremos vida em Cristo Jesus, nós queremos vida eterna. E com isso eu entro aqui na nossa última boa notícia, na terceira boa notícia, que é: em Jesus, eu e você, nós temos vida eterna. João 17,3 diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti mesmo, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. A proposta de Deus é: troque a morte eterna pela vida eterna. Substitua a condição de morte eterna pela condição de vida eterna. Eu quero te convidar a ficar em pé, quero convidar o louvor para vir aqui no altar, e eu quero dizer para você que esse é o evangelho que nós somos chamados a proclamar. Esse é o evangelho que eu e você precisamos nos mover para que ele possa, não somente em nossa casa, mas ele possa percorrer todos os lugares, todas as nações, para que ele possa tocar todas as vidas possíveis. Eu quero, no último texto da nossa reflexão, mostrar para você o evangelho que nós somos chamados a pregar, o evangelho do qual nós não devemos nos envergonhar. Romanos 1,16 que diz: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Vou ler de novo: não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, porque são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Paulo estava dizendo aqui: não se envergonhe do evangelho, não se envergonhe das boas novas de Cristo, porque são poder de Deus, é poder de salvação. Irmãos, julgue sempre como um grande privilégio de Deus o fato de que você, em primeiro lugar, já é salvo em Cristo Jesus, que você agora, conforme nos vimos nas últimas semanas, faz parte do reino dele, se submetendo ao senhorio de Cristo, mas que também faz questão de levar as boas novas de salvação. E é assim que nós nos completamos. O ser humano, por natureza, ele é egoísta. Já viu criança quando nasce, na sua fase da infância? É nítido o egoísmo de uma criança.
Quando chega uma outra criança perto, de repente ele tem um carrinho, ele tem uma boneca, ou ela tem uma boneca, né? Ela já fica falando, é meu, esse daqui é meu. Por que isso acontece, gente? Porque a natureza corrupta, maligna, já está em nós, até mesmo na infância. Ali nós já somos egoístas. Imagina quando nós vamos crescendo então. E o que é pior, quando nós vamos crescendo sem a direção de Deus, nós vamos ficando cada vez mais egoístas, cada vez mais obcecados por nós mesmos, pelos nossos próprios sonhos, pelas nossas conquistas, e nós achamos que a vida se resume em conquistar os nossos sonhos e objetivos pessoais. Mas você só será completo, eu só serei completo, o dia que em primeiro lugar, os sonhos de Deus estiverem na minha vida e não os meus sonhos, porque a palavra é clara sobre isso. Não é que Deus não quer que você seja feliz, não é que Deus não quer que você tenha os seus projetos realizados, mas é aquilo que Mateus 6,33 diz, porque buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas as demais coisas serão. Então Deus, Ele se importa com os seus sonhos sim, Deus se importa com a sua felicidade sim, Deus se importa com os seus projetos pessoais sim, mas se eles estiverem submissos ao reino de Deus, o reino é mais importante, porque o reino é um exercício para tirar os olhos de si mesmo. E como que nós nos movemos? Nós nos movemos buscando o reino de amor, de entrega. É fácil? Não, é o preço que nós pagamos, mas é pelo testemunho de Cristo, é para a salvação de almas, é para a concretização dos projetos do Senhor, e é maravilhoso, meus irmãos, afirmo isso. Não tem nada que possa trazer plenitude maior para a sua alma do que cumprir a vontade de Deus. Nenhum bem, nenhuma pessoa, nenhuma circunstância se iguala aos projetos de Deus sendo concretizados através da sua vida. Quando temos batismo, e quando eu vejo nos olhos de alguns líderes, aqueles que têm o privilégio de descer com aquelas pessoas que às vezes caminharam ali ao longo de meses e talvez até anos junto com eles, sendo ministrado, sendo tocado, sabe? E de repente ele olha nos olhos daquela pessoa e tem o privilégio de levá-la à imersão à água, simbolizando, essa pessoa é uma nova vida. Vale cada minuto de investimento, cada vida transformada, cada coração tocado, cada alma apaixonada por Jesus é fruto da minha e da sua posição. E hoje eu quero fazer uma oração diferente. O meu apelo hoje vai ser para que Deus coloque coragem no teu coração. Meu apelo hoje é para que Deus coloque fome e sede de justiça, que você saia no mundo olhando as circunstâncias, as pessoas e não aceitando isso, dizendo, há o melhor de Deus para essa vida, há o melhor de Deus para essa família, Deus tem promessas para esse meu amigo do trabalho, Deus tem promessas para esse meu irmão, Deus tem promessas para todas as pessoas que hoje estão em sofrimento, e a resposta está com você, mas nos falta ousadia e coragem. E eu quero orar essa manhã por ousadia e coragem, para Deus te dar olhos espirituais, para Deus te dar revelação, para que o Senhor possa mover através da sua vida. E eu já estou abrindo o altar desde agora. Eu quero que você, se você quer se encher de coragem hoje, eu quero, se você deseja hoje mudar a perspectiva dos seus olhos, se encher de ousadia do Senhor, para mudar a realidade à sua volta, saia do seu lugar enquanto vamos cantar essa canção. Nós queremos orar e pedir ao Senhor uma grande manifestação dele. Aleluia. Eu sei, sozinho não estarei. 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 Eu sei, Jesus. Eu sei, sozinho não estarei.
trevas, todo mal se rende a ti. Ouço rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Não há nome igual ao nome de Jesus. O que era, que é e pra sempre será. Mesmo que eu não saiba o que virá, sei que tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. Não há nome igual ao nome de Jesus. O que era, que é e pra sempre será. Mesmo que eu não saiba, mesmo que eu não saiba o que virá, eu sei que tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho e haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Eu vejo tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que Ele virá. Nele o meu prazer, nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. Nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que Ele virá. E por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Eu quero te convidar agora nesse momento a colocar o seu coração diante do Senhor. Quando eu estava em oração, ainda preparando essa mensagem, Deus deixou muito claro ao meu coração
Deus me mostrava pessoas que estavam absorvidas pelas suas correrias. Deus me mostrava pessoas preocupadas. Deus me mostrava pessoas que estavam com muitos afazeres e talvez, sabe, com a sua própria vida, demonstrando que, apesar de aparentemente estar com Deus, na verdade não existe tempo para Deus, não existe tempo para o cumprimento dos propósitos de Deus. Meus irmãos, eu sinto que talvez seja exatamente isso que Deus quer nos mostrar essa manhã. Nós cantamos aqui com a melodia, perdendo tudo, com amor e com alegria, isso pulsa tão facilmente dos nossos corações, mas a verdade é, na prática nós perdemos com alegria. A verdade é, na prática nós realmente permitimos que o Senhor seja o centro da nossa vida, seja o centro da nossa história. Não, a verdade é que muitos de nós temos um discurso desalinhado com a prática. Nós precisamos nos aperfeiçoar em Cristo, nós precisamos deixar Deus mover, nós precisamos pedir o tratamento do Senhor na nossa alma, no nosso coração. Nós precisamos pedir que a água pura e limpa do Espírito Santo passe pela nossa vida, provocando uma transformação real, nos levando para esse lugar de dependência, nos levando para esse lugar onde a voz dele é mais importante. Continue com os seus olhos fechados. Eu quero orar finalmente para você, por você. Eu quero orar por você que está absorvido pelas suas correrias. Eu quero orar por você que não está tendo tempo nem de ter uma vida devocional. Eu quero orar por você que talvez tem tantos sonhos, tem tantos projetos, mas nenhum deles contempla o Senhor, nenhum deles contempla o reino de Deus. Abra seu coração para o Senhor essa hora. É com você que Ele quer falar. Não se distraia com nada, não se distraia com ninguém. A mensagem dessa manhã é para você. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa Ele mostrar e revelar a verdade para o seu coração. Aos teus pés, eu gastarei tudo que tenho a ti, a ti. Precisamos de ti, ansiamos por ti. Beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, eu quero conhecer, Cristo. Que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi, Senhor. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Jesus, nós nos colocamos nesse lugar agora, Pai. Nós colocamos o nosso coração nesse lugar de dependência. Nós queremos colocar o nosso coração no lugar certo, Pai. Não queremos
ser obcecados pelos nossos sonhos e projetos pessoais sem que antes o reino do Senhor não tenha um lugar visível em nossa vida. Nós queremos dar a prioridade ao Senhor, a proeminência ao Senhor. Nós queremos dar o lugar de destaque das nossas vidas, sendo os nossos dons e talentos, sendo a nossa energia, sendo a nossa capacidade, tudo ao Senhor em primeiro lugar. Nós estamos aqui para confessar que às vezes somos absorvidos pela nossa correria, às vezes somos absorvidos pelo nosso estresse, que às vezes perdemos de referência o nosso chamado, mas hoje eu oro por restauração de chamado, eu oro por olhos sendo abertos, eu oro pelo reino de Deus se manifestando de forma visível na vida do teu povo, de forma que nós possamos, Senhor, a nos preocupar com algo mais do que apenas nós mesmos e os nossos projetos pessoais, e o teu reino, Senhor, ocupe um espaço maior, cada vez maior, e que ocupe um lugar central em nossas vidas, onde tudo emana da vontade soberana do Senhor para a nossa vida, e não da nossa própria vontade. Continua, Senhor, ministrando a minha vida, a vida dos meus irmãos ao longo desse mês de fevereiro. Tudo que fizermos, queremos que aponte para a glória, para a exaltação e para a honra do nome de Jesus Cristo, hoje e todos os dias. Amém. Amém, querido. Você pode aplaudir o Senhor. Aplauda mais forte, que é para Jesus. É o nome dEle. É para que o nome dEle seja visto. É para que o nome dEle seja glorificado. Te adoramos, Senhor. Te reconhecemos, Jesus. Tu és digno, Senhor, de toda honra. Ah, Senhor, amamos a Tua presença sobre a nossa vida, Jesus. Aleluia, Pai. Nós te amamos, Senhor. Amamos a Tua presença. Obrigado por aquilo que o Senhor fez e ainda fará ao longo desse dia. Continua nos abençoando também, aqueles que terão um tempo de almoço, aqueles que terão um tempo com a família, em nome de Jesus, amém. Querido, dê um abraço quem está perto de você, deseja aí uma boa semana, vai na bênção, vai na paz, que o Senhor te abençoe.